Olá pessoal, hoje nós queremos falar um pouquinho aqui sobre um grande autor. Já faz tempo que eu estou prometendo trazer para a nossa reflexão esse autor, que é o Rabindranath Tagore. Tagore é mais do que um escritor, ele é um poeta místico, ele é um teatrólogo, ele é um educador, um filósofo, um grande amante da sabedoria. E não é fácil falar sobre um escritor desse porte. Ele escreveu, é claro, diversos livros, viajou praticamente o mundo inteiro e deixou para todos nós uma obra inigualável. Então esse não vai ser o primeiro vídeo, ele não vai ser o único vídeo, ele vai ser o primeiro de uma sequência, porque não é fácil falar sobre um homem desse porte e uma obra desse porte. Eu vou me basear, claro, em muitos livros dele, principalmente nessa coleção aqui, Poesia Mística, a lírica breve de Rabindranath Tagore. O livrinho é pequeno, mas o conteúdo é grande. E esse livrinho, na verdade, ele é uma coletânea de trabalhos que ele fez, né? Começando aqui pela, fala Gitanjali. Gitanjali escreve de forma diferente. E nesse Gitanjali, eu vou pegar esse outro livrinho dele aqui para falar do que se trata isso. Então vamos lá. Gitanjali é uma oferenda lírica, uma coleção de pequenos textos, de uma prosa poética que na verdade nasce de uma dor. É a dor da perda. Ele passou por muitas perdas na vida dele. Perdeu o pai, perdeu de 3 filhos que ele teve, perdeu 2 e perdeu também a esposa. E de acordo com esse texto aqui, com esse livrinho aqui, da coleção Obra-Prima de cada autor, a oferenda lírica deve-se muito ao aparecimento da morte na vida de Tagore, sob a forma de cruéis e sucessivos lutos familiares. A dor que isso lhe causou revelou um novo aspecto da beleza mística e da plenitude da vida. A ideia de que a morte não é senão uma mensageira do infinito deu-lhe uma serenidade necessária para suportar o seu mal. E nessa obra mesmo, palavras dele, nós vamos encontrar o seguinte: misturaste a minha vida à doçura da morte, lavado em lágrimas, o horizonte da minha vida resplandece e deixa ver ao longo da abóbada celeste, uniste minha vida à minha morte. Agora encontrou, nós podemos dizer, o caminho para a profundidade de si mesmo, ver o infinito, o absoluto, nas pequenas coisas. E as pequenas coisas como possibilidade de revelação desse absoluto. A sua obra é uma obra universal. Ele conseguiu descobrir a unidade de todas as coisas na pluralidade dessas mesmas coisas. Foi um apaixonado pelo absoluto, pelo mistério que dá sentido às nossas buscas. Não encontrou o absoluto fora do mundo e da história, conforme nós podemos ver em alguns poemas. Podia ver a grandeza na pequenez, a beleza na feiura, o triunfo na derrota. O mistério não está para Tagore além ou acima do mistério do mundo, está no mais profundo de nós mesmos. Tagore é chamado o grande mestre. Representa não só para a Índia,
mas para toda a humanidade, a libertação das ilusões das riquezas, da miséria e da morte. Tagore nasceu na Índia e viveu em Calcutá. Nasceu em 1861. Ele fez muita coisa e ao longo dos nossos vídeos nós vamos falando um pouco mais de suas obras. Criou escola, universidade para a educação ao ar livre. Na sua vida ele teve uma experiência um tanto quanto frustrante da educação. Ele mudou-se para a Inglaterra para estudar direito, não se encontrou muito bem no direito e na própria escola ele talvez não tenha sido um bom aluno porque também não se sujeitava ao rigor daquela educação no seu tempo, uma escola como se fosse uma gaiola para aprisionar a alma. O pai dele era uma grande referência, um homem considerado santo, ele veio de uma família numerosa, mas o espírito dele era grande demais para caber dentro das normas de uma escola pequena, não é? E mesmo na Inglaterra, quando ele foi estudar direito, foi pouco para ele. Ele apaixonou-se pela literatura e acabou produzindo a sua própria literatura. Isso viajando por diversas regiões da Índia, também da América, do Japão, da Europa. Um homem mundial que conseguiu ter uma visão muito interessante, muito profunda da realidade. Os textos da Gitanjali são uma espécie de mistura de poesia e prosa, ou uma prosa poética. É um convite para descobrir Deus na profundidade do humano e o próprio humano no insondável mistério de Deus. No primeiro texto, por exemplo, claro que ele escreve a partir da filosofia hindu, da tradição cultural onde ele nasceu, viveu a vida toda. Mas quando a pessoa fala do absoluto, o absoluto é sempre o mesmo, né? Deus é sempre o mesmo, independente do nome que tenha ou que receba. Então eu consigo rezar a partir dos textos de Tagore. São maravilhosos, conforme você pode ver, ou poderá ver ao longo desses nossos vídeos. O texto número 1 da Gitanjali, por exemplo, parece que ele está falando de um Deus que nos renova continuamente, como um flautista. E aqui lembra Krishna, né? O Deus flautista, o Deus dançarino, como um flautista que toca sempre novas melodias em nós, que somos como se fôssemos uma pequena flauta de bambu. Então vejamos o texto. Fizeste-me sem fim, pois esse é o teu prazer. Esvazias continuamente esse frágil vaso e de novo sempre o enches de vida. Levaste por montes e vales esta pequena flauta de bambu e nela sopraste melodias eternamente novas. Ao toque imortal de tuas mãos, meu pequeno coração perde seus limites na alegria e faz nascer inefáveis expressões. Veja bem, eu gravei aqui uma sequência de vídeos sobre São Francisco de Sales, e São Francisco de Sales também fala dos suaves toques de Deus, né? Então, ao toque imortal de tuas mãos, o meu pequeno coração perde seus limites na alegria e faz nascer inefáveis expressões. Olha que beleza, que construção poética dessa frase, né? Teus dons infinitos vêm a mim apenas sobre estas minhas tão pequenas mãos. Passa o tempo, continuas derramando e sempre há lugar a preencher.
Claro, sendo Deus a beleza insondável, né? Eu sou apenas uma flauta que, se Deus sopra, eu posso experimentar, graças à bondade de Deus, suaves e lindíssimas melodias. Lembra também o cântico de Maria, né? O Senhor fez em mim maravilhas e santo é o seu nome. Quer dizer, as maravilhas quem fez foi o Senhor. Eu sou essa flauta de bambu, essa pequena flauta de bambu onde Deus pode soprar e tirar os cantos mais lindos. Olha que maravilha, né? Que beleza! E aqui eu fui fazendo nas minhas anotações para gravar esse vídeo alguns comentários sobre esses textos da Ginta Jales. São textos que nasceram da dor, da perda, e a partir delas ele se conecta com o absoluto, né? E fala desse absoluto, claro, a partir do seu viés de compreensão da vida, da sua cultura, de uma forma que nós também podemos apreciar à nossa maneira. No canto 2, parece que ele canta a proximidade gerada pela contemplação, embriagado pela alegria de cantar. Esqueças a mim mesmo e te chamo de amigo, tu que és o meu Senhor. Eu estou gravando aqui ao ar livre, então tem aqui um gatinho miando perto de mim, acaba que às vezes passa alguém e tal, então é um vídeo ao ar livre, né? Vamos lá ao canto 2 então para você ver. Quando me ordenas cantar, meu coração parece que vai explodir de orgulho. Então contemplo tua face e as lágrimas me vêm aos olhos. Tudo que é amargo e dissonante em minha vida se dissolve em única e doce harmonia, e minha adoração abre as asas como pássaro alegre voando sobre o mar. Sei que tens prazer em meu canto. Sei que posso chegar à tua presença apenas como cantor. Com a ponta da asa imensamente aberta de meu canto, eu roço teus pés, que eu jamais poderia ter a pretensão de alcançar. Embriagado pela alegria de cantar, esqueço a mim mesmo e te chamo amigo, tu que és o meu Senhor. É lindíssimo, né? Que maravilha ter uma compreensão, assim, um momento de contemplação, eu diria, de oração dessa maneira. Continuando aqui no nosso poema de Tagore, vamos então ver mais um texto que eu chamei de Oração de Intimidade com Deus, da Ginta Jale, né? Mestre, não sei como cantas, fico apenas ouvindo em silencioso deslumbramento. Ele está falando aqui, na minha opinião, ele está falando do absoluto, né? Ele está falando do mistério profundo. A luz de tua música ilumina o mundo. Mais uma vez, é o Deus cantor, né? O Deus músico. O sopro vital de tua música corre de céu em céu. A sagrada torrente de tua música rompe todos os obstáculos de pedra e jorra. Meu coração anseia unir-se a teu canto, mas em vão luta para conseguir uma voz. Eu gostaria de falar, mas a palavra não se transforma em canto. E vencido eu lamento. Sim, meu mestre, tornaste meu coração prisioneiro na rede sem fim de tua música. Claro que ele está falando de Deus a partir da compreensão que ele tem de Deus, né? O hinduísmo tem uma compreensão muito diferente da nossa compreensão ocidental. Nós temos lá
pelo menos depois de um certo desenvolvimento da religião, o Brahman, o Deus absoluto, e seus desdobramentos é como se fosse a única lua que brilha em todos os lagos, sem deixar de ser a única lua. E nós temos também a Trimurti indiana, que é Brahma, Shiva e Krishna. Mas vamos seguir aqui com mais um poema que eu selecionei para nós, que me fez lembrar, não tem nada a ver, ele não escreveu pensando nisso, mas me fez lembrar como se fosse uma oração de Marta, quando ela, depois que ela foi repreendida por Jesus, de acordo com o texto bíblico, né? Claro que o Tagore não pensa nisso quando ele escreve. Eu que estou fazendo essa leitura e essa conexão, né? Então vejamos. Aqui eu imaginei uma oração feita por Marta depois da repreensão que ela sofreu por parte de Jesus, né? Peço um momento de indulgência para sentar-me ao teu lado. Posso terminar depois as tarefas que tenho em mãos. Longe da visão de tua face, meu coração não conhece tranquilidade nem repouso, e meu trabalho torna-se afã interminável em mar de fadigas sem fim. Hoje, o verão chegou à minha janela com seus unidos e murmúrios, e as abelhas se afanam como serviçais na corte do bosque florido. Eu fiquei imaginando uma oração, né, feita por Marta, depois que Jesus a repreendeu, e ela diz: agora é o momento de sentar-me quieto, face a face contigo, e de cantar a oferta da vida neste silencioso e transbordante momento de lazer. Me perdoem se eu estou fazendo uma leitura cristã do Tagore, né? Mas é uma forma que eu tenho de apreciá-lo, de gostar do seu texto, da sua poesia. Eu consigo ver esses homens iluminados, eles estão sempre muito próximos uns dos outros, apesar das diferenças culturais que nós não ignoramos entre todos, né? Eu entendi também no texto 6 da Gitanjali que ele fala um pouco sobre, e eu posso tirar a lição desse texto como se ele estivesse falando da caridade. Então vejamos: não esperes mais, colhe depressa essa pequena flor, pois temo que ela murche e se desfolhe pelo chão. Talvez ela não encontre lugar em tua guirlanda, mas honra com um toque sofrido de tua mão e colhe-a. Temo que o dia termine sem que eu perceba e passe a hora da oferta. Embora sua cor não seja viva, seja pobre, seu perfume torna essa flor para ti e colhe-a enquanto é tempo. Eu entendi assim que um gesto de amor, a caridade, um gesto de compaixão é como se fosse uma flor que a gente deve colher enquanto é tempo, enquanto é possível, para colocar na nossa guirlanda. Porque se a gente não colhe, se a gente não faz aquele bem, ele passa da hora, né? O Tagore, quando escreveu, muito provavelmente não estava pensando dessa maneira, não. Mas a poesia tem nos dá essa liberdade, né? Cada um lê e tira a lição que quer para o seu texto. Eu acho que o Tagore, como ele escreve muito, escreve quase sobre tudo, sobre a dor, sobre o amor, sobre o mistério, sobre as crianças, sobre as flores. Ele se assemelha muito a todos os grandes poetas, né? Em alguns textos dele, eu me lembrei do Pablo Neruda, eu me lembrei de Guimarães Rosa, eu me lembrei, me deu assim naquele momento que eu estava lendo, me lembra fulano, porque a beleza, ela tem matizes diferentes, mas ela acaba sendo a mesma beleza. E as pessoas, Deus nos deu essa capacidade, né? Cada um a percebe por um ângulo,
cada uma percebe de uma maneira. Isso é muito lindo. Bom, para o vídeo não ficar muito grande, eu vou parar por aqui, mas eu vou retomar. Espero que você panhe gosto e comece, de repente, a ler também esses grandes autores, né? Hoje estou falando de Rabindranath Tagore, um grande autor. Rabindranath Tagore. Difícil, gente, porque são nomes indianos, palavras indianas, muito distantes da nossa cultura e da nossa maneira de entender. Um abraço, fique com Deus.